Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Parte 2 da partilha da live do dia 13 de fevereiro, volume 34, trecho 30. Conforme a criatura dá sua vontade a Deus, assim Deus adquire seus direitos sobre ela, como vê formados 3 muros de fortaleza para não deixá-la sair de dentro do Fiat. Então, nessa parte, a Aline ainda estava falando, né, que não tem nada de errado a gente ficar pensando, né, porque ela está certíssima, né, eu falo por mim, a gente tem preguiça de pensar. E aí a gente aceita tudo que nos acontece simplesmente, sem tentar entender o para quê que está acontecendo. E aí ela deu exemplo, né, que a pessoa acorda com dor de garganta e ela simplesmente diz, divina vontade, né, que permitiu que eu tivesse a dor de garganta, e vai fazer o que ela tem que fazer, vai trabalhar, se ela tiver condições, vai fazer o que ela tem que fazer e não para refletir, né. Aí ela está dizendo justamente que tudo a gente tem que pensar, que refletir, né? Pensar, por exemplo, será que essa dor de garganta Deus permitiu porque se eu tiver com dor de garganta, eu ia naquele compromisso hoje, mas aí eu acordei com dor de garganta, será que é a vontade dele que eu fosse lá, né? E que se eu não tivesse essa dor de garganta, e eu não ia também conversar com ele para tentar entender se ele quer ou não que eu vou naquele compromisso, eu iria, e não seria a vontade dele que eu fosse, né, na vontade a vontade querida dele, né? Se não fosse a vontade querida dele, que eu fosse naquele lugar, e eu mesmo assim eu fosse, porque eu não conversei com ele, então eu estaria fazendo a vontade permissiva dele, não a querida, né? Ele ia permitir que eu fosse. Mas se ele realmente não queria que eu fosse, de jeito nenhum, né? Não era vontade dele que eu fosse, ele me permitiu essa dor de garganta, eu fosse, né, com dor de garganta, então eu estaria também fazendo a vontade permissiva dele, não a querida. Mas se ao meditar sobre aquela dor de garganta muito forte, né, que não tinha condições nem de falar, de tanta dor, que nenhum remédio está fazendo melhorar, então se eu conversasse com ele, entendesse, não é a vontade de Deus, então que eu vou. E aí eu ia ficar em paz. E essa paz ia significar que realmente era a vontade dele que eu não fosse. Então tudo a gente tem que conversar com Jesus, a gente tem que pensar. E se a gente tem que pensar em 1000 possibilidades, né? Como ela falou, né, o exemplo dela. Pensar, né, qual que é o propósito, né, que Deus permitiu que eu tivesse essa dor. O que ele está querendo me mostrar? Será que ele está tirando a atenção de alguma coisa, né? Porque eu não estou prestando atenção, então eu estou prestando atenção numa outra coisa que não é o que ele quer. Então eu estando com essa dor, não vou mais prestar atenção naquilo. Ou pensar, nossa, isso é uma reparação, porque tem gente que fala demais, tem gente que fala muito, né, nessas redes sociais, fala muita besteira, né, fala coisas assim que às vezes, né, são até contra a vontade de Deus, são ofensas a Deus, acabam falando coisas demais, né, da sua vontade própria, né, da sua vontade humana. Então eu ficando sem poder falar, eu estou fazendo uma reparação. Então pensar em todas as possibilidades, mas se a gente não obtiver uma resposta, pelo menos a gente ficou conversando com Jesus, né? Pelo menos a gente tentou entender, a gente fez um ato em direção a ele, deu
uma correspondeu, né, aquilo que ele permitiu, de alguma forma a gente ficou junto com ele. Ela disse que se a gente não ficar refletindo e se a gente, né, não parar para pensar em tudo que nos acontece, né, ficarmos refletindo, então a gente não entendeu nada, né, que a gente está estudando até agora, né, e é muito duro a gente assumir isso, mas na maioria das vezes eu não fico refletindo com Jesus, né, os acontecimentos, né, não tudo, mas eu já tenho aprendido, né, a fazer isso com uma situação, né, que se apresentou diante de mim, da minha vizinha querer dizer que quer estudar a Bíblia, né, que eu ensinasse para ela a entender, né, a Bíblia. Então, nós combinamos, nós começamos, né, e aí como eu aprendo, eu sou católica, aprendi, né, a começar por João, né, que fala do amor de Deus. E aí ela não concordou. Um dia a gente começou a meditar, ela já falou que não queria, ela queria estudar desde o começo, do Gênesis. Daí eu já, né, já não gostei muito, né, dessa atitude dela. Mas falei, vamos ver o que vai dar. E aí, no outro dia que nós nos encontramos, ao invés de nós começarmos pelo Gênesis, ela já abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu, né, onde caiu lá, e ela estava tentando que eu tentasse entender para explicar para ela. Então, realmente, né, ela não está interessada em conhecer a Deus. Ela tem ela quer outra coisa, né? Ela quer massagem no ego dela, né, como a Aline diz. Ela não está realmente interessada, né, em conhecer a Deus, né, em se aprofundar, né, no entendimento, de saber como que Deus age, como que Deus pensa, como que Deus faz, né, conhecer para amar a Deus. Ela tem um objetivo dela, né, da vontade dela. E eu concordei a princípio, né, porque tudo que nos acontece é a vontade de Deus. Então, eu concordei, né, para ver qual que era realmente o objetivo dela, né. Mas hoje, né, nos áudios que a Aline colocou no grupo, ela mencionou, né, que tem gente que está perdendo tempo com pessoas que realmente não estão interessados, né, em conhecer a Deus, né, e a gente está está correspondendo a essa pessoa, perdendo tempo com ela para agradar a vontade humana dela, né, e não está fazendo a vontade de Deus, está perdendo tempo ali. Então, o que já estava me incomodando, hoje eu tive a confirmação, né, através do que a Aline falou, que eu tenho certeza que é para mim, porque eu partilhei isso numa das minhas meditações, né, partilhei essa situação e a Aline deve ter ouvido, então ela falou, e isso foi para mim, né, como uma resposta, né, de Jesus para mim, para confirmar aquilo que eu já estava sentindo, né, que realmente ela não quer, né, ela não quer conhecer a Deus, ela quer estar junto comigo para eu falar umas palavras bonitas para ela, né, e ela ficar bem, né, ficar tranquila, em paz, dizendo para ela, né, que Deus ama, que Deus é bom, que Deus perdoa, que isso, que aquilo, que como ela, né, ela é mais para o evangélico do que para o católico, né, os evangélicos têm essa forma esse pensamento, né, em direção às pessoas, né, de dizer que já fomos todos, né, que nós todos já fomos perdoados, né, que agora é só viver, né, que a gente não pode sofrer porque ele já sofreu por nós, esse tipo de coisa que não é verdade, né? Nós que estamos estudando o livro do céu, nós sabemos que é muito o contrário, né? Ele nos perdoou para que nós pudéssemos estar conectados a Deus, viver uma vida agora de união com Ele no sofrimento, né? Que é o que é mais importante para Deus, se a pessoa estar unida a Ele no sofrimento, né? Aceitando a vontade dele e unindo o nosso sofrimento ao dele,
né? Porque ele sofreu e ainda sofre, né? Com as ofensas que as criaturas fazem a ele. Então, quando a gente sente uma dor, quando a gente passa por alguma tribulação, alguma coisa assim, a gente sempre se lembra de Jesus e a gente se une a ele no sofrimento para passar por aquilo, né? Para tirar um ensinamento, uma reparação, algo que ele queira tirar dali daquela situação, né? Mas isso as pessoas não têm interesse de saber. Se você fala para elas que o sofrimento é algo, né, que faz parte da vida, que o sofrimento a gente tem que aceitar e até amar o sofrimento, as pessoas não entendem isso. Então elas querem excluir essa parte do sentimento e quer ir só para as graças, né, para as bênçãos, né, sem sofrimento nenhum. Então, quando eu fiquei refletindo com Jesus, né, pedindo para ele uma orientação, mas talvez eu não tenha me aprofundado, né, nessa. Eu falei para ele, eu refleti, só que talvez eu não fiquei atenta, não entendi qual foi a resposta dele. Ou então ele queria me dar a resposta através da Aline, depois que eu realmente, né, passasse por essa experiência de fazer a vontade da pessoa, para ver que realmente a vontade humana é isso, né? A vontade humana ela só quer que massageie o ego dela, dizendo que está tudo bem, que tudo vai ficar bem e que não vai sofrer, que o sofrimento vai acabar, que Deus vai libertar ela do sofrimento, né? Então, mas não é isso. A verdade não é essa, né? Ele não vai libertar do sofrimento, ele vai estar junto no sofrimento. Mas livrar a pessoa do sofrimento, nunca ele vai livrar, né? Porque o sofrimento é que vai purificar a alma dela, o sofrimento é que vai unir ela a Deus, o sofrimento é que vai dar uma experiência para ela, né? De vida, de se voltar para Deus, né? Aqueles que estão totalmente afastados de Deus vão se voltar para Ele. Então, o que Jesus quer dizer? Que quando a gente não reflete, a gente não tem um relacionamento com Ele. Porque se relacionar com alguém é estar o tempo todo interessado no que ela pensa, no que ela quer fazer, no que ela gosta, né? Isso é ter um relacionamento. Agora, se comparando assim, um relacionamento entre um casal de namorado que começa um relacionamento, né, de namoro, se só um dos dois tem interesse, né, e ele fica querendo, como a Aline deu o exemplo mesmo do irmão dela, né, que ele começou um namoro com uma moça, mas ele queria saber dela, queria conhecer ela, né, tinha interesse em saber mais dela, né, quanto mais a gente conhece a pessoa, né, se a pessoa está agradando a gente, se a pessoa, né, a gente sente uma atração pela pessoa, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? É preciso conhecer para amar. E a moça, ela não queria de jeito nenhum que ele se intrometesse na vida dela, que ele só não queria falar nada sobre ela, não queria conversar, não queria estar junto. Então, que tipo de relacionamento é esse, né? Que um só se interessa e o outro não tem interesse nenhum no outro e não quer que o outro também saiba dela, né? Então, é esse o relacionamento que Deus quer conosco, né? Que nós tenhamos interesse no que Ele quer, no que Ele gosta, no que Ele fala, no que Ele pensa. Então, se eu tiver esse relacionamento com Jesus, Ele pode me iluminar durante o dia. Às vezes eu tenho uma luz assim, mas é tão rápido assim como um raio, né, que eu não consigo, às vezes, porque eu estou no meu trabalho, né, fazendo alguma coisa assim, né, que eu tenho que ter atenção ali, eu não consigo parar para refletir. Mas ele pode vir, né, mais tarde a falar, me mostrar, se eu estiver constantemente nesse relacionamento de conversar com ele, de tentar entender as coisas, né? Porque o relacionamento é isso, né? Como a Aline falou lá na live, se Jesus ele
ele de manhã eu acordasse com dor de garganta e ele já iluminasse minha mente assim, ó, você está com dor de garganta porque é uma reparação para aquelas pessoas que falam demais e acabam falando coisas que me ofendem. E aí eu falaria, amém, Fiat, né? E concordaria e ponto, né? Não teria um diálogo, não teria uma reflexão, não teria um tentar entender, não teria, né, uma conversa, né? Um relacionamento é isso, é conversa, é diálogo, é um conversando com o outro, um fala, um responde, o outro fala o que pensa, o outro fala o que pensa, aí acabam entrando numa concordância, acabam, né, convencendo o outro, ou os dois acabam, né, entendendo que os dois pensam da mesma forma, né, é um diálogo, é uma comunicação, né, Jesus ele já passou muito tempo sozinho, sem ter com quem conversar antes da Luísa, né, ele ficava ansioso esperando esse momento, porque até então, até a Luísa receber esse dom da divina vontade, Jesus ficava sozinho lá no sacrário, né? Ele não tinha companhia de ninguém, porque as pessoas que vão, a maioria das pessoas que vão lá diante do Santíssimo, ou só vão agradecer, ou só vão pedir. A maioria eu acredito que vai pedir, né? Pedir uma cura, pedir um emprego, pedir qualquer graça, né? Que Deus, que ela esteja precisando, que Deus providencie na vida dela. Mas ir lá para fazer companhia para Jesus, para conversar com Ele, né, para ter um relacionamento com Ele, e também não precisa nem ir lá, né? A gente faz isso porque Jesus está morando dentro da gente, então a gente já sabe, né, que a gente tendo essa conversa interior com Ele na nossa alma, né, Ele vai responder, né, Ele vai mostrar, vai iluminar, né, uma resposta, um caminho, né? E a gente não pede nada também, né? A gente vive na divina vontade, a gente já entendeu que a gente não pede nada. A gente apenas tenta compreender, né, o paraquê das coisas que nos acontecem para poder corresponder, né, ao que Ele quer, né? E ter esse relacionamento com Ele de amor, né? Amando o que Ele faz. Porque para a gente amar o que Ele faz na nossa vida, é preciso entender. Se a gente... Quem não entende, né, uma pessoa que não vive na divina vontade, uma pessoa que só vive da sua própria vontade, né, só vive no egoísmo, né, querendo que Deus seja o servo dela, né, que tudo que ela peça Ele faça, essa pessoa ela não tem esse diálogo com Ele. Então, se ela pede para Ele uma cura e Ele não, né, permite, né, que ela seja curada, ela não vai aceitar, ela não aceita, né, porque ela diz que ela é uma pessoa de muita oração, e muitos até numa situação que pessoas que são de igreja mesmo, que eu já sei tive assim testemunhos, né, de outras pessoas que falaram que havia um casal que era muito participante da igreja, de grupo de oração, né, de grupo de casais, e aí aconteceu do homem se interessar por outra mulher e deixar a mulher dele, e essa mulher agora está com ódio de Deus, porque ela fazia tudo aquilo não por amor a Deus, ela fazia porque ela estava com interesse, né? O interesse de manter o casamento dela, o interesse de mostrar para as pessoas que ela era santa. Não sei qual que era o motivo, mas não era por amor. Porque se ela amasse a Deus, ela ia aceitar essa cruz, ela ia aceitar esse sofrimento e ela ia, né, continuar com Deus, né? Ia se apegar mais ainda a Ele para poder passar por essa tribulação na vida dela. Então, tudo é o conhecimento, a comunicação e a correspondência, né, para ter esse relacionamento com Deus que Ele quer de todas as criaturas, porque lá no sacrário Ele fica sozinho lá, porque ninguém conversa com Ele de verdade, como Ele quer, né, ter um relacionamento de pai e filho, de amigo, né, de pessoas que se amam de verdade, né, não de pessoas que acham que... Tem pessoas que acham que Deus é como o gênio da lâmpada, né? Que ela vai lá
né, e faz um pedido e ele atende, né, ela tem direito a tantos pedidos, então ela vai lá fazer os pedidos para ele e ele tem que atender, tem que ouvir a ela, tem que realizar aquilo que ela está pedindo, mas não é esse tipo de relacionamento que ele quer, né, só uma parte receber, né, só a pessoa receber e ele não recebe nada, né, nem gratidão. Tem pessoas que nem agradecem a ele por estar viva, por estar respirando, por ter um trabalho, por ter alimento, por ter uma família, por ter uma casa. Ninguém agradece, né, e muito pelo contrário, reclamam porque querem mais, né, querem uma casa melhor, querem um emprego melhor, nunca estão satisfeitos, né. Esse relacionamento em que a pessoa só quer receber e não quer dar nada, né, não é esse relacionamento que ele quer, né. Esse não é um relacionamento de pai e filho que se amam. É um relacionamento de um filho egoísta que só pensa em si. E se nessa conversa com ele não responder nada, né, não tem problema, porque eu já estive com ele, eu já correspondi, né, buscando esse diálogo com ele, buscando essa conversa com ele. Já refleti e não deixei de estar em união com ele, né, numa unidade, né, junto com ele, naquele momento em que estava acontecendo aquilo comigo. Porque para a gente ter um relacionamento, a gente tem que ter comunhão com Deus, né, tem que ter uma convivência, né, um dia a dia junto com ele em tudo, né, em tudo lembrando dele, em tudo querendo uma conversa com ele, um diálogo, pedindo ajuda para ele, né? Às vezes numa situação difícil, né? Falar, Jesus, me ajuda, né? A lembrar alguma coisa, a resolver alguma coisa, né? E ele vem e ajuda, né? Porque é um pai que ama, né? Que pai que vai negar ajuda para um filho que está sempre ali junto com ele, né? Que está sempre correspondendo a ele, está sempre demonstrando que o ama, né? Que faz tudo por ele, que quer, né, saber a opinião dele para tudo, que respeita o que ele quer, que respeita a vontade do pai, né, que ama a vontade do pai, que quer viver a vontade do pai, né? Como que ele vai negar uma ajuda? Mas se não houver um relacionamento, não tem essa comunhão com ele, então as coisas se tornam mais difíceis e aí não é vida divina, né? Não é vida de união com ele. O que ele quer é que a gente esteja com ele, junto com ele, mesmo sem entender. Porque se a gente faz isso, a gente está correspondendo à vontade dele. E aí a gente vai colher depois esses frutos, né? Ele vai fazer questão de que a gente veja diante dos nossos olhos, né, o fruto, né, como eu já estou vendo, muitas coisas acontecendo, né, na minha família, né, que é fruto dessa busca, né, dessa vontade de viver com ele, né, dessa união com ele, e cada vez mais buscando crescer nessa intimidade com ele, né, verdadeira, né, nesse diálogo, nessa conversa, para ficar tudo mais fácil para a gente, porque quando a gente compreende, fica mais fácil amar e aceitar as coisas que nos acontecem, seja ela qual for, né, qual for aquilo que ele quer realizar. Então essa é a vida na divina vontade que Jesus quer para todos, né, que somente o livro do céu da Luísa Picarreta, né, e com a ajuda, né, do nosso grupo no WhatsApp, em que nós ali, né, expomos, né, nossa vida, tudo que nos acontece, e aí Jesus ali vai nos guiando, nos orientando, né, um vai ajudando o outro e vai corrigindo como precisa corrigir, né, e vai mostrando e iluminando, e a gente vai crescendo, né, nesse conhecimento, vai, né, caminhando, e vai também mergulhando cada vez mais a fundo nesse mar da divina vontade, né, até se perder nesse mar, né. O nosso desejo é ficar ali totalmente submerso nesse mar,
né? E não existir mais, né? E Jesus existir em nós, Ele ter a vida dele em nós, não sermos, não nos considerarmos mais, né? E sim sabermos que é Ele que está vivendo dentro de nós e dominando plenamente. Amém. Continua no vídeo 3.